Boa noite. Boa noite para todo mundo que vai acompanhar o bate-papo de hoje da Mente Vitale com a doutora Indra Durigan. Nós vamos falar sobre psiquiatria sem pressa. Eu sou a Flávia Leite, eu sou psicóloga, eu tô aqui em nome, da equipe da Mente Vitale, a Mente Vitale oficial, para quem não conhece. É um consultório digital, é uma plataforma, de profissionais em psiquiatria e psicoterapia cognitivo-comportamental. E hoje a gente vai... Aline, boa noite, Mica. E hoje a gente vai conversar com a doutora Indra, que é uma das psiquiatras, Nós somos uma equipe de 6 psiquiatras e 15 psicólogos. Então, a Mente Vitale é uma... Boa noite, Tiana. A Mente Vitale é uma plataforma onde vocês podem, Eu costumo dizer que é assim, Imagina que você precisa, de um profissional na área de saúde mental, seja um psicólogo ou seja um médico psiquiatra, que você vai ligando, de consultório em consultório e alguém te indica, Alguém te fala, olha, eu fui em fulano, o fulano é muito bom, foi muito bom, e liga, agenda. Então, a Mente Vitale é como se você entrasse, em um prédio, em um centro de especialidades em saúde mental, só que tá tudo ali já muito claro para você, Todos os profissionais estão ali, por ali você já consegue acessar o currículo do profissional, entender se ele é o profissional mais indicado para atender a sua necessidade, você consegue ver a agenda, consegue fazer o agendamento, você consegue fazer o pagamento da consulta, enfim. Tá? Então a Mente Vitale é como se vocês entrassem em um consultório hoje com 6 psiquiatras e 15 psicólogos, e ali vocês pudessem ser atendidos, de acordo aí com a demanda em saúde mental, em psicoterapia cognitivo-comportamental e em psiquiatria, que seria a consulta médica. Bom, hoje a gente vai conversar com a doutora Indra Durigan, então deixa a Aline, obrigada Aline, é isso aí. Deixa eu colocar a doutora Indra aqui com a gente. A doutora Indra, ela é convidada, acho que já ela chega. Obrigada, doutor Rafael. A doutora Indra, ela é... Oiê! Oi, boa noite. Boa noite. Flávia. Tudo bom? Tudo jóia. Então, Primeiro, tá bom. prazer aqui com você. Muito obrigada pelo convite, viu? Ai, obrigada, a gente que agradece, sabe, Indra? Eu, em nome, da Dani, do Renato, em nome aí de toda a equipe, Você como profissional topar, estar na Mente Vitale, topar esse convite. E eu vou te apresentar e aí depois você vai complementando, Para ser uma coisa bem tranquila. Então, a doutora Indra, ela é médica psiquiatra, ela é formada aqui em Marília, que é a sede da Mente Vitale. Atualmente, a Indra está em Rio Branco, no Acre, Ela tem residência médica em psiquiatria pela FAMEMA, atende adolescentes, adultos e idosos. Ela é especialista, em psiquiatria pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, e atualmente cursando a pós-graduação em transtorno do espectro autista pelo CBI of Miami. E deixa só eu contar, Indra, antes de eu te passar a palavra aí, para as pessoas, que estão aí assistindo a gente, do qual é importante esse cuidado, esse tema que você vai trazer para a gente, que é a psiquiatria sem pressa, O quanto a avaliação em psiquiatria ainda, a gente espera que no futuro vocês médicos tenham muito mais instrumentos, que a tecnologia possa ajudar, que venham marcadores biológicos, mas o quanto hoje, na nossa realidade, a avaliação em psiquiatria, ela é muito clínica, O quanto vocês precisam de ter uma concentração no paciente, de compreender a história, de olhar, tudo que ele está sentindo, se ele está assim, se ele é assim, desde quando ele está assim, enfim. Então, uma boa investigação é muito necessária. E aí, tanto para o médico quanto para o paciente, vocês precisam desse tempo, Indra, para investigar, precisa, para compreender, para a pessoa se sentir compreendida.
Então, eu já deixo aí o tema em aberto, né, para você falar. Eu sei que esse é um valor do teu, né, do teu trabalho, né, que você faz questão, né, de atuar dessa forma, com muito cuidado. E então, vamos lá, né, vamos conversar aí sobre a psiquiatria sem pressa. Bom, então, falando sobre psiquiatria sem pressa, vou falar um pouquinho do meu jeito de atender, né? Eu acho que hoje no meu consultório já é o meu único vínculo, né? O meu consultório. Eu procuro realizar uma prática médica desacelerada e humanizada, tentando cuidar das pessoas de uma forma integral. E eu gosto muito do que eu faço, sabe, Flávia? Eu acho que realmente nas consultas eu consigo demonstrar que eu estou interessada em compreender o que está acontecendo com o paciente. E por natureza eu sou uma pessoa muito empática. E às vezes as pessoas confundem um pouco o que é empatia, né? Mas isso não quer dizer que eu me envolvo emocionalmente com o paciente, mas eu consigo me colocar no lugar do outro e tentar experimentar como que esse paciente está suportando as suas vivências, né? Então, o meu princípio básico na consulta é sempre empatizar e ao mesmo tempo refletir racionalmente o que está acontecendo. Eu Uhum. penso que o meu grande desafio é aprimorar cada dia essa habilidade de consultar o paciente psiquiátrico, né, com seus diversos transtornos mentais, tornando a entrevista apropriada para o reconhecimento da psicopatologia de uma maneira prática, empática e com um tempo suficiente para estar realizando todo esse trabalho. Uhum, é. E até, né, Indra, nós comentamos, né, semana passada entre nós, Uhum, o quanto muitas vezes a pessoa que está em sofrimento emocional, né, que não necessariamente ela tem um transtorno psiquiátrico, ou, né, enfim, o quanto é comum as pessoas terem dificuldade de descrever, de nomear o que elas estão sentindo, né, de identificar onde pode estar o problema. Né? Eu uhum. acho que a psiquiatria sem pressa, né, a slow medicine, ela busca isso em todas as especialidades, né? E você trazendo isso para a psiquiatria, né, Indra? E Né? E o quanto, assim, se você não tiver tempo, se você não puder investigar a história do paciente, né, enfim, é comum, assim, você não negligenciar, mas você não perceber algum detalhe que vai ter tudo a ver aí com a sua conduta, né? E, Flávia, assim, eu queria ressaltar que além do tempo, apesar de ser uma psiquiatra muito jovem, né? Eu acho Uhum, que eu tenho percebido que além do tempo a gente tem que ter o nosso próprio autocuidado, né? uhum. Dependo da minha saúde mental preservada para eu conseguir tolerar estar ali naquele tempo, tolerar a escuta, né? Conseguir identificar o conflito, não me misturar com o paciente e assim poder exercer a psiquiatria da melhor forma, né? Então é o Uhum, tempo e também um cuidado que eu tenho com o meu próprio autocuidado. uhum. E essa questão, né, Indra, do slow medicine, da psiquiatria sem pressa, né? De onde veio isso? Você assistiu isso em alguma palestra? Alguém te inspirou? Como é que foi? Flávia, é uma história bem interessante, assim. Tudo começou há uns 4 anos, quando a gente estava montando uma equipe médica, né, um consultório médico, inclusive aí em Marília, e a gente precisava definir uma linha de acompanhamento em comum entre os profissionais, né? Na época a gente ia ser capa de uma revista na cidade, então nós sentamos e pensando o que que era em comum a tantas especialidades médicas diferentes, né? Uhum, E um dos profissionais falou sobre esse conceito da slow medicine. Então, eu fui pesquisar e na época eu encontrei nessa filosofia o resgate de tudo que eu idealizava quando eu escolhi ser médica. Então, assim, tudo que. Acho que o conceito reuniu tudo que eu estava acreditando em relação à medicina, né? Sobre alguém ter me inspirado, eu venho de uma família de médicos, né? E meu núcleo familiar, nós somos em 4 médicos de especialidades diferentes. Então, por exemplo, eu acompanhei de perto a residência médica do meu irmão, morei com ele em São Paulo durante esse processo. Meu marido é médico, né? E eu acho que a grande inspiração de médico para mim sempre foi meu pai, né? uhum, Em um momento ele falou para mim, até ele fazia parte dessa equipe, ele via às vezes essa minha vida agitada, de estar sempre inserida em vários contextos, porque eu já trabalhei muito em vários contextos da psiquiatria possíveis, como CAPS, ambulatório, pronto-socorro, interconsulta em hospital, né? Às vezes uhum, múltiplos
tinha. E uma vez ele falou para mim, quando você estiver fazendo algo rápido na medicina, pare e pensa. Então, isso fez muito sentido. Eu levo comigo até hoje para minha prática. Nossa, que forte isso, né? Forte. Porque cada um é cada um, né? Cada um tem sua dor, né? A gente é o que eu já ouvi uma vez, né? A gente estuda todas as teorias, mas a gente não estuda todos os indivíduos, né? Então tem que ir meio por aí. Mas que legal. E como é que é na tua família, então? Tem outras especialidades? Tem Outras especialidades ortopedista, eu sei que tem, né? Que é seu marido e seu pai. da família. Uhum. Meu marido, o meu irmão, a minha cunhada, né? Meu pai também exercia ortopedia. Vamos dizer que eu sou aqui a ovelha negra da família. Mas me encontrei muito nessa especialidade enquanto Ah, psiquiatra. é? Uhum. E a que sempre gostou, inclusive, de psicologia, né, Indra? Sim, foi minha primeira formação, né? E eu acho que eu trago muito essa formação para minha prática atualmente, né? Eu não consigo só ir Uhum. atrás da psicopatologia, mas eu sempre tenho uma escuta que a psicologia me trouxe. Eu acredito que seja uma faculdade que a gente nunca perde, né? Uma faculdade de psicologia. Uhum. Então, tudo que eu construí durante essa primeira formação acadêmica também, eu trago um pouco para a minha prática. Não exerço a função de psicóloga, mas eu acho que uns princípios básicos que a psicologia traz faz parte da minha consulta, sim. Uhum, entendi. E existe algo assim, né, que tecnicamente você precisa se atentar nesse princípio, né, de olha, quando você estiver indo depressa demais, né, você se atenta. Existe algo que você poderia até deixar assim, né, para a gente aprender um pouco com isso, ou para os seus, né, para os colegas médicos? Sim. Olha, dentro da Slow Medicine tem vários princípios, né? Um dos principais é esse resgate do tempo para ouvir, para refletir e para tentar construir relações sólidas entre o médico e o paciente. E a gente sempre se baseia, nas melhores evidências científicas. Então, tem alguns princípios que eu utilizo. O tempo, né, como eu já tinha falado, e eu acho Uhum, ressaltar, Flávia, que mesmo quando uma consulta não é significativamente prolongada, o que vai diferenciar é a profundidade do tempo. A profundidade do tempo é diferente. A intensidade que eu tenho com o meu paciente do contato é diferente, né? uhum, E além desse princípio, assim, tem um outro da Slow Medicine que a gente fala muito da individualização. Então, ter um cuidado individual com cada paciente, considerar o valor do paciente, o ponto de vista do paciente. Tem o princípio das decisões compartilhadas, que particularmente eu acho esse princípio incrível, assim. Em alguns casos é possível aplicar. Então, assim, por exemplo, posso dar um exemplo? pode, por Então, favor. há pouco tempo, né, eu atendi um paciente com diagnóstico de transtorno bipolar, um episódio depressivo moderado, e ele chegou para mim já tendo consultado outros 4 profissionais de saúde mental anteriormente, né? E ele já sabia o diagnóstico, ele já sabia a medicação prescrita, né? Porque a gente tem uma primeira escolha enquanto médicos, mas ele não aderiu, porque ele conhecia os efeitos colaterais, como ganho de peso, a boca seca, náuseas, tremores dessa medicação específica, né? Uhum, Então, eu expliquei para ela, né, uma outra opção de primeira linha de tratamento e nós entramos num acordo. Então, isso é a decisão compartilhada, né? Ou seja, eu uhum, consegui conversar com o paciente a minha forma de pensar sobre uma outra alternativa medicamentosa. Eu realizei uma psicoeducação do transtorno, expliquei o que era bipolaridade, ressaltei a necessidade de adesão ao tratamento por ser um transtorno crônico, recorrente, grave, de difícil tratamento e compartilhei meu raciocínio médico com o paciente. Eu apresentei para ele o guideline que eu sigo e tive com ele uma decisão em comum, que foi algo fundamental para a adesão. uhum. Então, sim, a Slow Medicine não é só o tempo, né? Tem outros princípios também, como eu estou colocando para você. Um outro princípio muito bacana que eu acho é o da demora permitida. Então, assim, tem algumas situações que você não precisa medicar. Não é porque o paciente veio até o médico psiquiatra que eu vou medicar, né? Que eu vou passar, eu sou obrigada a finalizar uma consulta para escrever uma medicação.
Mas tem situações que eu posso assegurar o paciente que está tudo bem e eu posso adotar a observação clínica como estratégia diagnóstica e terapêutica, né? Então, isso que a gente chama de uma demora permitida. Por exemplo, posso dar mais um exemplo? Vamos. Quando a gente tem uma pessoa saudável que passa por uma situação de um estresse intenso, é esperado que ela tenha reações emocionais compatíveis àquela situação. Então, às vezes a pessoa Sim. vai chorar com raiva, vai ficar com medo, vai ter alteração do padrão de sono, né? Eu, enquanto médica, eu preciso identificar se essa vivência traumática vai ser elaborada, que é um processo esperado ou não, né? Sim. A gente não deve medicar um conflito quando não se instalou uma patologia. A gente pode fornecer o suporte, a orientação, a gente pode educar sobre possíveis sintomas que podem ocorrer, né? Então, assim, Flávia, às vezes, assim, minha secretária me passa, né? Ah, um paciente ligou, é uma situação urgente. Então, assim, para aquele paciente, é uma situação urgente, porque ele acabou de perder o emprego, ou porque ele acabou de perder um familiar. E às vezes faz um dia, sabe? Então, como que vai ser a minha consulta? Ainda não se instalou um transtorno, ainda não tem uma patologia, né? Então, Na assim, eu vou verdade, se ele está reagindo daquela maneira, é sinal de saúde, né? é isso que eu tento demonstrar, né? Então, esse é um princípio que eu gosto muito, que quando é possível a gente esperar, a gente fazer a observação clínica, claro, com todo o suporte, explicando para o paciente o que vai ser inadequado, né, de sintomas, quando vai se tornar uma patologia, oferecendo retornos frequentes e exercendo uma medicina segura, a gente espera, né? Por exemplo, que a gente vai medicar ou não vai medicar, né? Então tem situações que dá para a gente aguardar, que é um outro princípio que eu gosto muito. E assim, são vários, tem na Slow Medicine. Mas para não prolongar muito esse tópico em si, eu acho que o muito interessante é a paixão e a compaixão, o resgate pelo cuidado, né? O médico tem que gostar de gente. Sim, sim. Porque eu acho que tudo isso que você foi descrevendo, assim, né, me veio em mente uma característica, assim, né, porque culturalmente eu ouço, assim, pessoas, né, que muitas vezes têm medo de questionar o médico, né, ou aquela consulta, por qualquer razão que seja, precisou ser uma consulta com pressa, né, Sim. precisou ser uma consulta rápida, enfim. E a pessoa, tipo assim, nossa, nem deu tempo de eu perguntar, né? E o quanto muitas vezes é o que você falou, né? Às vezes pode ser uma consulta longa, mas se o médico não se posicionar de uma forma, né? Como um ouvinte, como interessado no que ele está pensando sobre aquele raciocínio clínico, né? Porque tem muito isso, né, Indra? É o medo da medicação, né? Eu lido muito com isso, né? No meu caso, da psicologia. De Sim. às vezes as pessoas terem esse medo, né? Que são, eu vou lá, eu vou sair com uma medicação, ou não, olha, vai, ouve, avalie, você não precisa tomar a decisão agora. E eu acho que Uhum. isso só é possível se tiver a humildade do profissional, né? Se tiver Exatamente. essa característica de. Tudo, Flávia. É isso mesmo. Até isso, por exemplo, do que eu estava falando da decisão compartilhada, né? É, Pegar e falar, olha, tome esse remédio, a consulta acabou ali, né? Mas vamos pensar juntos qual que é o melhor tratamento para você nesse momento. sim, sim, é. E às Então me vezes, vem essa palavra humildade mesmo, sabe, em mente. e até assim, eu percebo assim na minha prática clínica que as pessoas se surpreendem com o básico, sabe? Com o contato visual, com o cuidado, com os cuidados no detalhe, com o princípio básico do ser humano mesmo, né? Como que você vai fazer uma consulta e não vai olhar quem está na sua frente? Isso, nossa, eu lembrei agora, né? Teve uma época que eu fiz um estágio lá, lá na FAMEMA, né? Lá no HC, foi até onde eu te conheci, né? Há 4 anos atrás, você estava na sua residência, e eu acompanhei um atendimento do Dr. Renato Agostinho no pronto-socorro. E eu Sim. nunca vou esquecer a cena que eu vi, assim, sabe? Uhum. Porque entrou, era um familiar acompanhando um idoso.
esse idoso tinha um quadro de demência muito claro, tal. E quando o familiar, que era o irmão, levou, né, o paciente, o familiar acho que estava tão habituado, né, a ele ter que explicar, e a hora que o Renato olhou no olho do paciente e falou: Oi, fulano, tudo bem? Eu sou o Renato. Você sabe por que que você está aqui? O que que é? E ele fez o exame de estado mental do paciente antes de falar com o familiar, sabe? Sentado, com calma. E eu não esqueço essa cena, assim, eu aprendi muito com isso. Acho que resume também isso que você falou, né? É o olhar no olho, é se interessar pelo que a pessoa que está em sofrimento, né, está sentindo. É muito característico, eu acho, assim, né, de vocês, né? Acho que de você, do Renato, né? Enfim, de vários psiquiatras que eu acho que, além de para ser médico tem que gostar de gente, eu acho que para ser psiquiatra, né? Acho que tem que ter uma dose a mais ali, né? De se interessar pelo abstrato. Então, acho que é por aí. Em relação a fazer diferença, assim, né? Você percebe que decisão compartilhada, você já mencionou como exemplo, né? Que isso interfere na adesão, né? Ao tratamento e tal. Mas para você definir a tua conduta, né? Você utilizar esses princípios, você percebe que te ajuda? Muito. Eu percebo assim que se eu consigo obter, se eu tenho tempo hábil para obter uma boa história, né? Porque psiquiatria é isso, é história clínica, é conversa, contato, observação. Então, se eu tenho tempo hábil para usar esse recurso da psiquiatria, minha conduta vai ser mais assertiva. E, consequentemente, também observo maior adesão ao tratamento. Sem dúvida, interfere sim na conduta. Faz diferença, né, Indra, você poder olhar, né? E em relação a detalhes, assim, né, da consulta, se você fosse descrever, né, como é que você conduz, por onde você começa, até para quem está ouvindo a gente que não é da área, né, que muitas vezes tem, como é que será que é uma consulta com um psiquiatra, né? O que que é dito? O que que ele vai me perguntar? Uhum. E é uma dúvida muito frequente, né? Eu recebo muitos pacientes que é a primeira consulta e eles chegam de um jeito, muitas vezes a apreensão, o medo já é visível na recepção, que é minha secretária, eu falo que ela é minha R1, que ela sempre traz algum feedback do paciente que acabou de chegar. E, então eles já vêm bem apreensivos numa primeira consulta. Mas enfim, assim, numa primeira consulta, como em outras, né, eu me apresento, apesar de a pessoa saber que agendou consulta comigo, né? Eu falo meu nome, explico qual que é o meu trabalho, né? Eu falo que é importante ele me trazer o máximo de informações possíveis, explico sobre o sigilo médico, porque eu acho que é uma questão bem importante também a pessoa chegar na frente de uma outra pessoa, falar sobre aspectos emocionais ou trazer alguma situação de vida, além de eu ter que demonstrar esse princípio que eu estava te falando anteriormente, de olhar no olho, de demonstrar que eu estou interessada, de ter escuta, de empatizar com aquela pessoa, me perdi aqui. Não, você estava falando do sigilo, né? Você se apresenta e você fala do sigilo médico, que para ele te dar o máximo de informações possíveis. E a prosa procede a coleta da identificação pessoal e de informações básicas, né? Porque também é importante eu saber quem é aquele paciente, qual é a profissão, se ele tem religião ou não, com quem ele mora. Então, assim, nada em psiquiatria está isento. A gente não faz nenhuma pergunta a mais ou pergunta sem propósito, né? Por isso que a gente tem a consulta não é para a gente enrolar, não faço um monte de pergunta sem propósito. Tudo tem um objetivo determinado, né? Então, eu sou Na tua cabeça, você vai conseguindo visualizar aquela pessoa no cotidiano dela. Exatamente, exatamente. Aí eu solicito o paciente que relata o motivo da consulta. Primeiro eu faço uma pergunta aberta, né? Geralmente a pessoa consegue trazer uma queixa pontual e após isso eu inicio a anamnese psiquiátrica, complementando as informações já trazidas pelo paciente. Então, assim, quando iniciar os sintomas, né? Qual que é a duração, se vem piorando desde quando a pessoa percebeu o início dos sintomas, se esses sintomas estão trazendo prejuízo na vida desse paciente e também investigo se tem alguma comorbidade associada. Porque assim, Flávia,
nós, enquanto médicos, a gente já tem nosso repertório, né? Às vezes o paciente chegou, ele trouxe uma queixa inicial, você já levanta o alerta, você já tem em mente qual que é a hipótese inicial daquele caso. Mas às vezes não é só aquela sua hipótese inicial. Então, quando eu falo que a gente ir além, por exemplo, quando a pessoa vem com uma crise de pânico, ela começa a descrever os sintomas, você já levanta o alerta que é uma crise de pânico, né? Mas Sim. você bem que um transtorno associado é um transtorno depressivo, né? É uma comunidade do transtorno de ansiedade. Então, também isso, eu não vou parar só onde, no que o paciente me trouxe. Então, também vou atrás de comorbidades associadas. Aí eu pergunto se ele tem tratamento prévio, né? Que medicações que ele utilizou. Em psiquiatria é muito diferente. Às vezes, a gente saber que tratamento que o paciente fez, que depressivo ele utilizou, que antipsicótico ele utilizou, se ele respondeu ou não, se teve algum antidepressivo que ele teve efeito colateral desagradável. Então, assim, é sempre importante ver esse histórico prévio de medicação. Geralmente, a gente opta pelo que deu certo e talvez uma dose reajustada vai dar certo no presente também, né? Então, para a gente vai repetir. Aí eu pergunto se ele tem internações prévias, a história patológica pregressa, os hábitos de vida, a história familiar, se tem algum familiar próximo que já fez acompanhamento psiquiátrico, se já foi internado. Então veja que é um trabalho assim bem árduo, né? Falando aqui, parece que, nossa, quanta coisa é feita numa consulta psiquiátrica, né? Mas nós que fazemos isso diariamente, já tem algum tempo, acaba sendo automático, né? Essas questões. Você vai escutando o paciente, vai se envolvendo e vai fazendo, e a consulta, o encontro, o vínculo afetivo com o paciente vai acontecendo. Então, assim, tirando essa questão da história também, em psiquiatria a gente tem o nosso exame psíquico, né? Que é o exame de estado mental. Como que eu avalio esse paciente? Desde a hora, não só da hora que ele entrou, mas como eu te disse, eu tenho até o feedback da recepção, até ele entrando aqui na minha sala, eu já estou observando como que ele está entrando, né? Já estou observando o que a gente chama de funções psíquicas, né? Que o psiquiatra, o exame do estado mental, ele vai avaliar as funções psíquicas, que é a consciência, então se aquele paciente está consciente, se ele está orientado, como que está o humor daquele paciente, o afeto, se ele está atento, se ele tem uma memória preservada ou não, como que está a psicomotricidade dele, se ele tem uma inteligência preservada, se ele tem alterações da senso-percepção ou não, se ele tem crítica da realidade, se o juízo crítico está preservado, né? Então, isso que eu estou te falando, que eu estou te delimitando, são as funções psíquicas. E poderia ser uma live só de função psíquica. Então, eu estou passando assim, Sim, que eu lembrando acho que isso são detalhes, né? e todos esses detalhes é um pouco do que você falou, né? Eles não são perguntados diretamente, né? Alteração da senso-percepção. Não, Não. você vai e por isso que às vezes a pessoa pode até ter sensação de que aquela pergunta ela não tem, né, É. uma conexão ali com a E, consulta, mas você está checando o funcionamento cognitivo, o exatamente. funcionamento né, em geral dele. Exatamente. Tudo em psiquiatria tem uma função. A gente nunca vai fazer uma pergunta sem um objetivo, né? Tudo tem um objetivo, meu questionamento. E acho que algo importante também, além das funções psíquicas, é pensar, né, nesse conceito do que o paciente está despertando em mim. Então, quando a gente fala bem, quando a gente começou falando aqui na live, né, sobre o autocuidado que eu falei, o olhar para mim, para eu conseguir olhar para o outro, para eu conseguir tolerar a escuta de outro, para eu conseguir estar presente na consulta e me conectar, também tem isso de eu pensar que sentimento que esse paciente despertou em mim. Porque é um objeto de trabalho também para o psiquiatra, né? Então, eu vou conseguir olhar para isso e eu também não posso reagir, né? Eu tenho que entender que é do outro, que também volta no começo da nossa live, né? Diferenciar o que é do outro. Por exemplo, às vezes chega um paciente irritado, agressivo. Você imagina se eu não estou preservada mentalmente? Eu não posso levar para o lado pessoal. Tem que Sim, entender que isso é dele, que isso vai
vai se caracterizar, né, depois, através de um conjunto de sintomas, um transtorno mental. Vou formar minha hipótese diagnóstica através disso. Então, eu não posso reagir a ele, né? Só que isso que ele me desperta, a forma que ele se apresenta para mim, é a forma que ele se apresenta no mundo lá fora. Isso. E se ele gera em você essa sensação, ele provavelmente gera no outro, né? E talvez ele não tenha essa percepção, né? Então, tudo na consulta psiquiátrica é objeto de estudo, é objeto de observação. Tudo a gente vai, no contato, a gente vai formando nossa hipótese de diagnóstico com todo esse fundamento, né? E depois dessa primeira observação, né? Depois da anamnese, do exame psíquico que eu estou fazendo, eu vou comunicar para o paciente a minha hipótese diagnóstica inicial. Esse também eu acho que é um ponto importante, porque eu recebo muitas pessoas que fazem tratamento no psiquiatra, tipo, há 9 anos, há 8 anos. Aí quando eu pergunto, qual que foi seu tratamento prévio? Não sei. Qual que é o seu diagnóstico anterior? Não sei. Eu tomo essa medicação há 8 anos, doutora, né? Então, assim, o paciente tem direito, por mais que eu não faça diagnóstico na primeira consulta, de saber o que eu estou pensando, sabe? Eu para ele, frente ao que ele passou, qual que é a formatação da minha hipótese inicial e qual que é o prognóstico quando eu já cheguei no diagnóstico, né? E quando eu chego no diagnóstico, eu também acho que é muito legal esse recurso que eu tenho utilizado. Eu dou tipo uma aula sobre a doença, sabe? E eu tenho até alguns folhetos explicativos sobre a patologia. Porque isso favorece a adesão também. Que nem a gente estava dando o exemplo do paciente bipolar que eu tinha atendido. É importante a pessoa saber, né? O que é o transtorno bipolar, né? É um transtorno crônico, recorrente, fases que aquela pessoa vai estar atravessando, por que é importante aderir ao tratamento. Então, essa educação do diagnóstico é muito importante para adesão. Mesmo porque eu também brinco que a psiquiatria não é assim, olha, eu tô com uma dor de cabeça, vou te dar um analgésico, você vai ficar bem, né? Então, assim, tem uma continuidade. A primeira consulta psiquiátrica é só a primeira consulta psiquiátrica. Claro que a gente sempre trata o paciente para reabilitar, né? Tem casos, tem transtornos que são pontuais, a gente Que reabilita, vai vir um alívio, né? né? E tem outros transtornos mentais que são crônicos, que a gente vai tratar também o resto da vida. Então, não adianta a pessoa vir numa primeira consulta, retornar em 4 a 6 semanas, que é mais ou menos o tempo de algumas medicações que a gente utiliza, já com uma remissão parcial de sintomas, ela fala, ah, melhorei, já tô de alta. Então, até isso eu procuro esclarecer, sabe? Porque a pessoa tem uma melhora e acha que não precisa mais. Infelizmente não é assim, né, Indra? Eu falo, quando Infelizmente não é, né? você melhorou é quando você precisa vir, né? A gente tem fase do tratamento, então tem a fase inicial. Quando a pessoa melhorou, a gente pode ter a fase de manutenção do tratamento. Essa manutenção é uma fase importante que vai prevenir uma recidiva daquele quadro. Então, psiquiatria é uma arte, viu? Uma É uma arte. especialidade totalmente diferente das outras, desde a consulta, o contato, a medicação. E muita coisa, né? Porque que é uma arte, né? Muitas vezes a medicação vai trazer alívio, e eu costumo dizer, né? Se trouxe alívio, é porque tem questão fisiológica, então não tenha dúvida, né? Que precisa ter um tratamento, né? Sim. Então, eu acho que isso é a maior comprovação, né? De que a saúde mental precisa de um cuidado no nosso biológico, no fisiológico, né? Na neuroquímica, enfim. Né? Oi, Indra, e em relação a investigar, né, outras causas, né, porque a gente na saúde mental, antes de eu afirmar, né, que é algo, né, dentro Sim. da psiquiatria, eu tenho que descartar. Como é que é isso na tua avaliação numa primeira consulta? Então, ainda não terminamos a parte da primeira consulta, né? E vem isso, assim, depois que eu comunico a hipótese diagnóstica e o prognóstico, eu também vou pensar se tem exames complementares que cabem naquela avaliação ou não, né? Ah, tá. Nem sempre vai ter. Sempre cabe um exame,
mas em alguns momentos sim. A psiquiatria é uma especialidade estritamente clínica, né? Então, assim, é observação, é contato, tudo isso que a gente está falando, coleta de informação. Porém, para ser realizados esses diagnósticos diferenciais, cabe um exame laboratorial ou um exame de imagem, sim, né? Uhum, uhum. Então, isso também cabe na consulta. Que às vezes, por exemplo, você vai descartar uma disfunção de tireoide, por exemplo. Exatamente, eu já atendi também um caso, Flávio, falando disso. Me ficou muito marcante, assim, para mim, um episódio depressivo. Mas, assim, eu achei uma paciente tão diferente, mas tão diferente. E eu solicitei exames e era hipotireoidismo, né? Que pode ser um transtorno depressivo, mas me chamou a atenção. E tem algumas patologias, por exemplo, no processo depressivo, que eu já peço exames, né? Porque a gente sabe que algumas deficiências vitamínicas, alterações hormonais, podem cursar junto, trazer alterações no caso, né? Assim como Uhum. a investigação de um processo demencial. Então, assim, cada transtorno, cada hipótese diagnóstica vai fazer a gente pensar se precisa de um exame complementar ou não, né? Ah, entendi. Então, na avaliação clínica, você já tem um raciocínio que vai te levar a suspeitar de algo orgânico, né? Que seria de outra especialidade médica, enfim, de um endócrino, por exemplo. Mas isso Isso, é perceptível, você acha, na avaliação clínica. Então, nem todo paciente depressivo que chegar, você vai checar disfunção de tireoide, por exemplo. Flávia, assim, eu tenho uma prática que eu sempre pergunto, né? Das comorbidades clínicas. Eu pergunto se tem história, assim, mesmo que não seja doença psiquiátrica, outras doenças clínicas na família e no próprio paciente, Ah, entendi. histórico familiar, eu checo sim. Cada Entendi. caso é um caso, né? Se tiver, assim, para a gente resumir, acho que quando se tem indicação de exame, a gente pede. Não, Se não, você vai ter a sua conduta ali, enfim, né? Então não tem exato. dúvida, né, de que esse olhar, né, empático, com humildade, com decisão compartilhada e, enfim, né, com tempo, ele vai interferir na tua conduta, né? Você vai conseguir ter mais precisão, né, na tua Isso. decisão clínica ali. Sem dúvida, acaba sendo uma conduta mais assertiva, sem dúvida. Entendi. Ô, Indra, e locais assim, né, de trabalho ou serviços que não dá tempo, né? Não tem essa disponibilidade de tempo, É. né? Que você precise se adaptar a essa realidade. Como é que funcionaria? Como você faria assim, né, hoje num serviço que não iria te permitir todo esse cuidado? Flávia, assim, olha, como psiquiatra, a gente pode estar inserido em diversos ambientes, né? Cada ambiente requer uma habilidade médica diferente, mas a nossa ação, enquanto psiquiatra, demanda diversos locais. Por exemplo, eu já trabalhei em ambulatório SUS, com fila de paciente aguardando atendimento, já trabalhei em CAPS Alpidrog, em pronto-socorro, já trabalhei fazendo interconsulta de psiquiatria em hospitais clínicos, né? Eu acho que em todos esses Explica a espaços, interconsulta, Indra, como é que é? Você tá lá? tempo assim, um paciente clínico, né, tá internado, e aí tem alguma intercorrência psiquiátrica, entende? E aí o Com psiquiatra, sintoma. isso, aí o psiquiatra vai até aquele hospital para fazer uma avaliação, né? Ah, entendi. Uhum. Então, assim, é quando é acionado o psiquiatra no hospital clínico, por Entendi. conta de alguma demanda do paciente, às vezes uma agitação psicomotora, agressividade, insônia, uma suspeita de um episódio depressivo. Então, Entendi. assim, é uma solicitação. Então, assim, eu acho que em todos esses espaços tem algo em comum, assim, o que é possível fazer? Eu acho que a comunicação tem que ser eficiente, né? A gente tem que obter informação confiável, informação válida e dentro da limitação do tempo e do lugar. Então, é o que eu estava falando, assim, uma boa entrevista psiquiátrica tem que ser longa, mas nem toda entrevista longa é boa. A gente tem que saber o que a gente está buscando. A gente também Perfeito. tem de parar a conversa e de redirecionar para a gente buscar a psicopatologia, porque o que eu tô buscando é o levantamento de queixas e sintomas, eu não posso perder o meu foco,
né? Então, Entendi. num cenário de um pronto-socorro, o que que você vai se deparar? Com um surto psicótico, agitação psicomotora, agressividade, ideação suicida. Então, o médico psiquiatra está apto para intervir de uma forma adequada e rápida, né? Não dá Entendi. para ser como essa consulta que a gente está falando no consultório. Entendi. Uhum. Eu já trabalhei nesses outros cenários, a gente tem formação apta para estar nesses outros cenários e usar esse tempo e esse espaço para atuar, né? Porque eu acho Uhum. que o local já demanda uma agilidade de atendimento. Uhum. Por exemplo, eu já trabalhei no ambulatório SUS lá em Pompeia, eu atendia mais ou menos uns 30 pacientes por dia. Então eu chegava Vamos só tipo 8, explicar o que que é ambulatório, para quem não está, né, habituado com essa nomenclatura. consulta psiquiátrica, né? Mas era de uma rede SUS. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu fazia atendimento lá, eu ficava nesse espaço do ambulatório, me chamavam também para algumas urgências no CAPS e no pronto-socorro, né? Então, você imagina, você está num espaço ali atendendo, tem 30 pessoas lá fora esperando para você atender, mas aí também te no CAPS ou resolver uma outra urgência. Então, é possível, a gente tem essa formação, né? Quando a gente precisa ser rápido, a gente pensa rápido, a gente intervém rápido, né? Esse é um modelo possível para o médico. No meu Uhum. caso, hoje, já não faz muito sentido para mim. Eu já estive nesses espaços, né? Foi importante para minha formação, mas hoje eu estou em busca do meu espaço, assim, construir a minha forma de atendimento, né? As minhas regras, o meu tempo, né? Que é o que a Entendi. gente fala sobre a live aqui. Então, Uhum. assim, é como eu me constituí hoje. Eu só trabalho em consultório. Uhum. Claro que tem esses outros locais que, assim, eu sinto falta, por exemplo, de estar inserido em equipe, né? O trabalho do consultório médico é muito solitário, né? É um É, paciente do outro e é isso. Mas hoje não faz sentido para mim. Talvez num outro momento futuro faça sentido, né? uhum, Não sei se uhum. consegui responder de forma clara a sua pergunta. Sim, sim. Que é o, No espaço e no tempo que a gente tem, né? Isso faz é, parte da nossa ação. que é o que acontece, né? Inclusive em todas as especialidades médicas, né, Indra? Vocês têm que se adaptar, né? Pronto-socorro é pronto-socorro, né? Atender um volume grande, uma demanda de SUS, né? Uhum. Não deixa de ter que ter o cuidado, mas talvez não vai dar para você, né, conseguir fazer tudo aquilo que você idealizou enquanto profissional, né? Então, Exatamente, uhum, exatamente. É assim, uhum. eu acho que essa questão da slow medicine não é nem para todos os médicos e nem para todos os pacientes. Eu ia te perguntar isso agora, né? Todo paciente que gosta, que adere, né, a todo esse interesse, né, a essa dedicação. Não, assim, eu acho que esse interesse, essa dedicação, fazer do meu jeito, o ir além é algo que me completa enquanto profissional. É onde eu Sim. falo, essa consulta foi top, sabe? Que eu saio feliz, satisfeita com o meu trabalho. Mas a gente tem que ter a percepção do outro, né? Tem pessoas que não querem, a pessoa quer simplesmente olhar para aquele sintoma, que é uma resolução imediata, não quer entender o porquê daquele quadro, né? Que é uma medicação, que é um alívio. E tá tudo bem, a gente também tem que estar no lugar desse outro que está em sofrimento, né? Uhum, uhum. Então, é mais ou menos isso. É, porque eu ia perguntar isso, né? Será que todo mundo gosta, né, dessa investigação toda? Ou tem pessoas que às vezes vão ficar, sei lá, por que razão, né? Por uma razão Uhum, pessoal. E acho que eu não tinha pensado pelo lado que você falou do médico mesmo, né? Nem todo médico vai ter esse perfil e nem todo uhum. paciente vai ter, né, vai fazer essa escolha, né? E, Olha, eu posso te dar um exemplo. Ontem mesmo eu atendi uma paciente, né, uma paciente antiga, ela veio acompanhada da filha. E a uhum, filha é muito acelerada, assim. Então você percebe, enquanto médico, a inquietação da filha. Não tem como você ficar ali fazendo uma grande investigação, né? Você uhum, é pontual, já conhecia o caso, o objetivo, e para ele bem, né? uhum, uhum. Então, esse assim, né? Eu acho que esse é o teu jeito, né, de trabalhar, né, Indra?
Esse é o cuidado que você busca, né, ter. E é engraçado como quando a gente tem um valor, né, quando a gente tem um perfil assim, como é difícil ter que fazer diferente, né? Então, acho Uhum. que é bacana, assim, né? Obrigada por você ter esclarecido tudo isso. Eu não sei se, né, se o pessoal que está aqui assistindo a gente, né, se gostaria de ou fazer algum comentário ou trazer algum questionamento mesmo em relação, né, ao trabalho da doutora Indra. Porque eu acho que o trabalho do psiquiatra, eu brinco sempre, né? Quando eu encontro um psiquiatra, eu falo, nossa, eu não sei como vocês conseguem, né? De Uhum. repente, em uma consulta, ter que ter essa segurança, essa firmeza, né? De tomar decisão de uma conduta em algo que muitas vezes é tão abstrato, né? Uhum. Então, é o raciocínio, é a dedicação, né, Indra? Eu acho que uma coisa também a consulta, eu brinco, né, que não é que você chega no teu consultório, né, abre a porta, senta e aí você começa a trabalhar só quando a pessoa está na tua frente, É. né? Uhum. Você estuda casos, né? Como é que são seus bastidores aí, né? Você está fazendo uma formação, né? Como é que é isso? No momento eu tô fazendo, resgatei na verdade, né? Eu já tive um contato quando eu era psicóloga. Eu trabalhei não, né? Fiz um aprimoramento de saúde mental na Santa Casa de São Paulo e nesse momento eu me identifiquei com crianças autistas quando eu era psicóloga, né? E agora, enquanto médico, eu tenho essa pós-graduação, que eu já tinha iniciado há um tempo, mas por conta de demanda familiar também, que eu tenho duas filhas, né? Aliás, a Maitê tá me assistindo, tem que dar um tchau para ela, porque ela adora me ver no vídeo, sabe? Ai, que linda! E agora que eu consegui resgatar, né? Depois da segunda gestação. Então, assim, no bastidor acontece muita coisa, né? Vida familiar, é casamento, vida profissional, é estudar o caso. A consulta não acaba a hora que a gente dá a conduta, né? Entre uma consulta e outra, também tem a disponibilidade do WhatsApp. Eu deixo o WhatsApp da clínica disponível para dúvidas, né? Não que o WhatsApp vai corresponder a uma consulta, mas dúvidas que são possíveis, a gente responde pelo WhatsApp. Uhum. Então, o retorno do paciente, o acompanhamento, a avaliação do resultado terapêutico, tudo é uma etapa fundamental para a boa prática médica, né? Não é só Uhum. ser antes de eu chamar a pessoa, já olhei o prontuário, já vi o que foi feito nas consultas anteriores, já voltei na primeira história, vi o que deu certo, e fico aqui na expectativa torcendo que volte com uma remissão sintomática, pelo menos parcial, né? Uhum. Muito bom, é isso aí. Então, esse é o jeito Indra de trabalhar, né? Esse é o Eu sei jeito Indra de que ser, né? é flaca. Hã? Eu sou uma inconformada, eu podia ficar ali quietinha e toma aqui seu remédio pronto, mas esse é meu jeitinho e quando dá para eu aplicar ele, eu fico muito feliz. Uhum. É isso aí. Eu vou ler só um comentário que chegou aqui. Tá Eu bom. trabalho com a doutora Indra há 3 anos e ela sempre foi a mesma, empática. Todo dia ela se preocupa em saber como estamos, se está tudo bem. Ela não é assim só com o paciente, mas com todos à volta. É isso Lindo. aí, Carol. É isso aí. Muito Uhum. bom. Indra, então, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que prestigiou, né? E a gente convida quem, né, quem estiver buscando, né, ou mesmo que não esteja buscando, né, algum tratamento em saúde mental, mas que possa visitar, prestigiar, né, lá a nossa plataforma Mente Vitale, que por lá é possível ter acesso à doutora Indra e, enfim, né? Então é isso, Indra, obrigada, boa noite para você. Que horas são aí agora? É Agora uma ou são, duas a menos? aqui tá cedo, são 2 horas a menos aqui. 10 para 7, então. 10 para 7. Então tá bom, aqui 10 para 9 aqui. Então tá bom. Obrigada, Claro, um beijo para você. eu que agradeço por tudo sempre, viu? Pelo seu convite de participar dessa equipe, por acreditar no meu trabalho, por essa live. Desejo muito sucesso sempre para vocês aí de Marília. E muito obrigada por tudo, viu? Obrigada. Gente, um beijo para vocês, boa noite, obrigada por quem ficou e depois encaminha aí, né, pro pessoal essa live pro pessoal assistir. Um beijo, Tá? Indra, obrigada. Beijo, Tchau. até.
Tchau, tchau.